Seja muito bem-vindo a mais um Poder em Negócios, conversando hoje com o advogado Gabriel Portela, que é especialista em direito trabalhista e previdenciário. Doutor Gabriel, um prazer conversar mais uma vez com o senhor, poder falar sobre esse tema que atinge tantos campineiros, tantos brasileiros, não é verdade? Tiago, é sempre um prazer estar com você aqui, trazendo informação, debatendo esses assuntos que são tão importantes para todo cidadão, para todo mundo que depende do sistema do INSS, da Previdência, que precisa estar por dentro dos seus direitos trabalhistas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Doutor, agora recentemente, algo que tem sido um assunto bem polêmico é com relação ao que foi já decidido no dia 24 de abril, uma decisão que suspendeu inúmeros pedidos de aposentadoria no INSS. Muita gente não vai conseguir aposentar, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Tiago, o INSS ele já vem aí sofrendo há muitos anos, uma sobrecarga de pedidos, ele não consegue fazer o trabalho administrativo dele. Isso tem se acumulado aí já há algum tempo e o que o INSS decidiu agora? Para tentar aliviar esse volume de processos administrativos que tem, que hoje, a partir do dia 24, o INSS passou a proibir que uma pessoa com o mesmo CPF ela faça mais que um requerimento junto ao INSS. Porque o que acontecia? Às vezes a pessoa entrava com um pedido de aposentadoria, daí estava demorando. A maior reclamação do INSS hoje é a demora. O que a pessoa fazia? Ela ia lá e abria um outro pedido administrativo, que eles chamam de processo administrativo. E com isso, às vezes acabava um atrapalhando o outro. Isso tem um ponto positivo, que eu vejo, e um ponto negativo. O ponto positivo é isso que a mídia está falando, que o governo está falando, que é para limitar. Ou seja, primeiro você faz um pedido, você vai ter a solução daquele pedido, seja positivo ou negativo, vai ter uma solução, e somente desta resposta você vai poder entrar com recurso para o próprio INSS, caso você não tenha sido atendido ou a resposta que o INSS te deu não foi suficiente como você queria. Isso é um ponto positivo, eu vejo que isso vai agilizar, porém isso vai gerar alguns conflitos. Por exemplo, uma pessoa que está buscando uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição e está lá com o processo, mas essa pessoa ela precisa também do sustento dela, ela se encaixa também numa lei do BPC, que é o LOAS, que é aquele amparo social. Então, se a pessoa entra com LOAS, ela fica impedida de pedir aposentadoria. E na verdade a pessoa tem direito aos dois. Ela tem tempo de contribuição, ela trabalhou muito tempo, tem a carteira assinada, ela já atingiu a idade de aposentar, só que também ela tem o direito ao LOAS, porque a pessoa é uma pessoa idosa, é um deficiente que não tem renda nenhuma naquele momento. Então, o que vai acontecer? A pessoa se vê impedida de fazer mais de um pedido. Daí a pessoa entra com pedido de LOAS, não pode pedir aposentadoria. Se entrou com aposentadoria, não pode pedir o LOAS. E isso também gera um outro problema, qual que é? Por exemplo, um outro conflito. Eu tenho direito a aposentar, mas o processo de aposentadoria demora, mas eu estou doente e preciso de um auxílio-doença. Então, quer dizer, um acaba bloqueando o outro pela essa nova regra, pelo menos da forma como está posta até o presente momento, você acaba gerando um conflito. Por exemplo, uma mãe que entrou com um pedido de aposentadoria e ficou viúva. Ela tem o direito à aposentadoria e tem direito à pensão do marido falecido. Ela tem que primeiro avaliar a aposentadoria dela para depois pedir a pensão por morte. Então você vê que existe um conflito, porque a pessoa ela pode ter ali mais de uma situação a resolver. E pela norma como foi colocada, isso daí só quer resolver o problema do INSS e não o problema do cidadão. Então, diante de uma situação dessa, eu vejo aí que nós vamos ter outros problemas que vão começar a surgir. Por quê? A pessoa vai precisar entrar com outro pedido e não vai conseguir. O que ela vai ter que fazer? Se virar. Ou ficar aguardando. O INSS vai demorar, por exemplo, um ano e pouco para dar uma resposta.
E aí a pessoa tem que comer, tem que se alimentar, tem que comprar remédio e precisaria de um outro benefício também que ela também faz jus, não é? Então esse é o grande conflito que essa norma ela traz. Ela quer agilizar? Infelizmente hoje, Thiago, os órgãos oficiais estão mais preocupados com a estatística e com o número. Ano eleitoral, então eles querem mostrar, olha, conseguimos resolver, não sei quantos mil processos do INSS foram solucionados. Solucionados como? Suspendendo tudo. Né? Então é uma situação complicada. E tem pessoas aí que às vezes passam mais de um ano e meio aguardando uma resposta do INSS e quando chega a resposta, negativo. Então, assim, uma coisa que eu tenho falado muito, não é o seguinte: existe um tempo razoável para a resposta do INSS. Que é de quanto tempo? 45 dias. Tá? O órgão público, isso tá na própria legislação, a Constituição Federal, ela garante o quê? A resposta em tempo hábil. Tá? Quem está passando necessidade, precisa de um auxílio-doença, de um BPC, precisa se aposentar, o Estado tem que ser eficiente. A máquina judicial tem que ser eficiente. Se dentro desse período de 45 dias você não teve uma resposta, o que você pode fazer? Primeiro, você pode oficializar ali um pedido administrativo que não vai resolver muita coisa. Tá? Vai entrar ali pedindo urgência no atendimento, mas também a pessoa ela pode ingressar com mandado de segurança na via judicial para obrigar o INSS a apreciar o pedido. Para quê? Seja sim ou seja não, mas que tenha uma resposta. Quando a gente atende as pessoas no escritório, uma coisa que eu sempre falo, olha, procure o INSS e busque uma resposta, porque eu preciso do sim ou do não do INSS. O maior problema é a dúvida, a falta de resposta. Daí você imagina, uma pessoa fica lá esperando 6 meses, 1 ano, uma resposta. Quando vem uma resposta negativa. Daí a pessoa pega essa resposta negativa, o INSS fala, olha, você tem um prazo de recurso aqui de 30 dias, quer recorrer? Pode entrar com recurso administrativo. A pessoa recorre, daí é mais 6 meses, 1 ano para ter outra resposta. E aí a resposta sempre vem negativa. Negativa. Dificilmente o órgão vai rever a própria decisão. Então, qual que é a minha orientação? Eu deixo isso bem claro. Primeiro, tenta a resposta do INSS. Não teve a resposta em tempo hábil, mandado de segurança. Veio a resposta, foi negativa. O melhor caminho ainda é a via judicial. Tem gente que fala, poxa, mas o advogado gosta de tudo judicializar. Não é porque infelizmente no Brasil as coisas se resolvem mais rápido na justiça do que nos órgãos administrativos. Não é? Era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Aliás, era para os dois funcionar bem. Sim, era para tudo funcionar bem. Mas o que acontece? O administrativo não anda. Não anda. Infelizmente, e acaba hoje, se você pegar a Justiça Federal, pegar o Juizado Especial Federal, ele tem mais de 90% de processos. Quem que é a principal parte atuante ali? É o Estado, governo federal, e o INSS é o principal réu. Puxa vida. Então, assim, infelizmente, precisa ter uma mudança, porque a pessoa, ela paga por isso. O empresário paga a parte dele, o funcionário também paga lá a sua contribuição do INSS. E muitas vezes pagou a vida inteira. A vida inteira. Então, quer dizer, é um benefício que a pessoa tem. Quando ela vai precisar, é aquela morosidade, né? Antigamente a gente falava aquelas filas do INSS, né? Virava até piada, né? A pessoa tinha que dormir, às vezes um dia antes na rua. Aqui em Campinas a gente via as pessoas dormindo ali com cobertor para ficar na fila do INSS. Hoje não tem mais essa fila, porque a fila agora é digital. A fila não deixou de existir. Não deixou de existir. E agora continua. Aliás, agora sim, porque suspenderam tudo. Sim, e aí fica aquela fila. Quem está na fila tem que aguardar. Às vezes teve agora benefício pedido cancelado, não vai ser apreciado. Enfim, vai gerar sim um conflito. E o que eu sempre oriento, por mais que seja um pedido que a pessoa pode ir lá fazer diretamente ao INSS, passe sempre com um especialista, converse sempre com um advogado que ele vai trazer o melhor caminho, a melhor estratégia para aposentar, a melhor estratégia para pedir um benefício, não é? E isso com certeza, aquilo que você fala, mas vou pagar honorários. Olha, os honorários vai compensar no resultado e na agilidade do processo total. Então, o que adianta? Não vou pagar honorários, vou correr por conta própria.
o que adianta levar 2 anos, 3 anos para conseguir uma aposentadoria do que pagar os honorários que são justos, merecidos, por um especialista que vai atrás e às vezes em questão de 3 meses, 2 meses já resolve a situação. Já resolve. E quando resolve também, o que acontece? Existe um fator importantíssimo, principalmente para quem vai se aposentar. Chega no INSS, tem vários cálculos que são feitos. Tem o tempo de contribuição, tem questão da idade, tem várias regras que a Constituição Federal teve as emendas constitucionais que alteraram, pedágio, e teve período de contribuição. O que acontece? Você chega no INSS com a sua papelada, o INSS vai pegar o quê? Vai dar o benefício mais fácil e de menor valor para você. Ele não vai fazer o cálculo correto. É claro, quem já passou por isso, é possível você consertar o que aconteceu através de uma ação revisional, né? Pela via judicial é possível ser feito isso. Mas se você puder já apresentar um pedido formatado, com toda a documentação, brigar pelo melhor benefício desde do início da concessão, é bem melhor, com certeza. Com certeza. Agora, qual é o próximo passo para quem teve o pedido de benefício cancelado, suspenso nesse momento, doutor? Olha, quem teve o pedido cancelado, se você conseguir comprovar que o seu pedido não era idêntico ao outro que já está em tramitação, porque eles estão excluindo, você não pode ter 2, é só um pedido. Então você pode, através da via judicial, pedir esse segundo benefício, para que isso seja analisado e apreciado, porque não pode uma norma administrativa, né, excluir a apreciação de pedido. São causas de pedir diferentes, então é possível sim você buscar essa reparação pela via judicial. Infelizmente é sempre a via judicial que nos resta. Ainda bem que ainda nos resta essa via para nós nos opormos às decisões do Estado, do INSS e dos órgãos federais, estaduais e municipais. É assim, basicamente, o que eles fizeram? Pegaram a fila, pegaram uma lista assim, olha, temos aqui tantas pessoas, olha, pegaram e rasgaram essa fila para dizer que não tem mais fila, né, doutor? Não tem mais fila, daí exclui não sei quantos milhões de pedidos, muita gente vai falar, nossa, mas agora diminuiu. Vão usar isso, com certeza. Conseguiu diminuir o número da fila do INSS. Diminuiu porque você só pode ficar com um pedido, por mais que você tenha direito a 2 pedidos, 3 pedidos. E a pessoa tem esse direito, né? Esse direito existe. Tem porque o que acontece? Vamos supor, a pessoa tá para se aposentar, ótimo, garantiu o direito, já está com a idade, tem o tempo de contribuição. Mas daí numa situação dessa, de repente, o marido morre, o filho morre que ajudava a custear, essa pessoa tem direito a pedir a pensão por morte. Ah, não, primeiro você se aposenta e depois vamos analisar a sua pensão por morte. Não existe isso, não pode. Não pode. A pessoa tem um benefício, um LOAS, um BPC, recebendo por ser deficiente, por ser idoso, mas também tem agora um outro direito de aposentar. Ah, não, primeiro aprecia um e depois o outro. Né? Então... Agora, também tem uma questão. Como o Dr. Gabriel disse, muito essa coisa de querer dizer, reduzimos as filas. Sim. Mas o INSS está no centro de uma polêmica muito grande, que não vem só por causa dessa decisão de suspensão dos pedidos similares, semelhantes, mas também de todo aquele escândalo de roubo, desvios, fraudes. E a gente continua escutando. Então o INSS está no meio de uma avalanche de exposição negativa. E essa é mais uma. Com certeza. E eu até entendo o seguinte, que quando eles começam a segurar a concessão de benefícios, isso daí é para tentar repor caixa, porque eles tiveram que indenizar milhares de pessoas, estão ainda pagando pessoas que tiveram descontos indevidos, né, na sua folha de pagamento ali do INSS, que a título de associação, participação em associações, que que foi na verdade uma verdadeira fraude. Então, infelizmente, o INSS sempre esteve aí envolvido em várias situações, não por culpa do INSS, mas por causa dos gestores, das situações que acabam ali envolvendo. O INSS não está falido, viu, Thiago? Não. Tem uma fama, uma história que o pessoal fala, o INSS está quebrado, não está nada. Você imagina, você que é trabalhador, do salário que você recebe, mais ou menos 20% do que você recebe de valor vai para o INSS. Peraí, doutor, vamos deixar isso bem claro. Por quê? Porque as pessoas têm
a ideia de que o INSS está falido, as pessoas têm a ideia de que nunca vão conseguir se aposentar ou que não vão conseguir um benefício porque o INSS está ruim das pernas. A gente sempre escuta isso, então sempre escuta. Não é uma verdade, né, Não doutor? é uma verdade. A forma de custeio do INSS, ela é muito ampla, tá? Quando você, por exemplo, trabalha, você vai contribuir, via de regra, o trabalhador paga 11%, a empresa paga mais 9%, dá em torno de 20% de INSS de contribuição. Algumas categorias é até mais. Quando você vai comprar um imóvel, lá na escritura você vai ver, tem uma taxa do INSS. Então, tem várias formas de custeio que o INSS ele arrecada, e arrecada muito. Tá? Então, o INSS, você construiu sua casa, tem recolhimento de INSS. Então, é um dos órgãos que mais recebe dinheiro. Eu acho que talvez só perde para a Receita Federal, né? Hoje é uma receita praticamente unificada, só perde ali para o imposto de renda, para outros tributos. Mas é um braço muito forte, ela não está quebrada, tem condições. O problema são esses vazamentos de dinheiro de forma indevida, né? Isso é uma verdadeira sangria, né? Olha, a gente há décadas sempre escuta esse tipo de problema e situação envolvendo o INSS. Doutor, uma última questão, é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas, elas não sabem, mas logo que aposentam, doutor, começam a receber ligações. Sim. Olha, fulano de tal, tem um benefício, olha, tem um empréstimo legal para você aqui. Mas isso acontece logo que a pessoa aposenta, parece, e eu já escutei isso demais e por isso estou trazendo aqui, pessoas que falam assim, parece que eu me aposentei, o INSS informou as instituições financeiras de que eu me aposentei. Doutor, por que as pessoas têm essa impressão? Acontece, às vezes, que a pessoa nem sabe que está aposentado e as operadoras de crédito já sabem. Às vezes a gente recebe a intimação, até informar o cliente leva um tempo, e a operadora de crédito já está lá oferecendo crédito. É incrível que pareça, chega antes que o próprio advogado falar para o cliente, essas empresas já estão. Isso não é proibido? É proibido, mas é algum vazamento de informação. Não deveria, mas alguma informação vaza e... Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. a LGPD, e nesses casos pode existir algum tipo de processo, doutor? Olha, por exemplo, se a empresa operadora de crédito teve meus dados vazados por alguém do INSS, a responsabilidade é do INSS, cabe um processo contra o INSS? Olha, a princípio sim, seria possível. Se isso causar algum prejuízo, algum dano, né, e é possível sim, porque abrir até uma investigação, fazer um boletim de ocorrência, porque é informação privada, é informação ali confidencial, ele já sabe até o valor que você vai receber. Olha, já tem tanto aprovado para você. Olha. Então, esse tipo de informação é problemática, mostra a vulnerabilidade que nós estamos com as nossas informações, mas eu quero deixar um alerta para você, tome muito cuidado, né? Isso não... Qualquer contato por telefone, fala, não, pode deixar, eu vou até a agência, eu vou conversar pessoalmente, jamais tente resolver essas coisas por telefone, porque tem muita fraude. Doutor, obrigado, viu, por essa conversa bem legal, esclarecedora. Acredito que muitas pessoas vão conseguir, né, ficar iluminadas com essas informações, porque quando a gente esclarece, quando parece que tudo fica mais claro, a gente tem mais noção dos nossos direitos. Então você aí que conhece alguém que passa por uma situação como essa, que teve o pedido cancelado junto ao INSS, passa esse programa para ela, para que possa entender dos direitos e até mesmo procurar resolver essa situação, muitas vezes, na justiça. Obrigado, doutor Gabriel. Eu que agradeço.